Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos mais esse dia podendo aprender com a Escritura de nosso Deus. Amém? Nós estamos agora na última carta de Pedro, 2 Pedro, número 3, e olha que ele nos ensina. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas muito difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Graças a Deus por isso. Aqui nós vemos, Pedro, nesse capítulo 3, o apóstolo aqui explicando sobre os últimos dias para aqueles que acham a volta de Jesus Cristo demorada e até nem virá acontecer. Tem pessoas que acreditam nisso. Então o apóstolo Pedro aqui adverte que o tempo de Deus, meus amados, não é como o nosso tempo. Ele funciona de maneira diferente e ele exorta a viver em fidelidade para com o Senhor. Ou seja, nosso Deus, meus amados, ele é transcendente. O que significa isso? Na palavra original, no grego ali, a gente pode ver que essa palavra se chama hiperbekos, que é da criação, na medida que ele está acima dela. Ele não é limitado por ela, não sendo limitado pelo espaço, pelo tempo, como eu e você, o mundo natural é. Ele possuindo tal característica em relação ao seu atributo de infinitude. Ele sabe todas as coisas. Deus é o passado, o presente e o futuro. Tudo para ele já passou. Todas as coisas já aconteceu. Amém? Deus é poderoso, O tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo de Deus é Kairos, como ele fala aqui, que um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. É tudo a mesma coisa para Deus. Para nós faz diferença, Porque nós vivemos no tempo Cronos. Amém? Então, meus amados, a gente vai vendo aqui que nesta carta Pedro dá essas descrições sobre o que acontecerá na segunda volta de Cristo. E para isso ele traz aqui a motivação, a inspiração a mim e a você a perseverar com paciência até o fim, pois a nossa eterna salvação está muito próximo mesmo. Vamos lá então estudar? Ele começa abrindo assim: amados,
esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Né? Então ele está dizendo, em ambas eu procuro despertar com lembrança a vossa mente, esclarecendo as coisas. Pedro fala, segunda epístola que vos escrevo, porque a primeira carta refere-se a 1 Pedro, que ele disse algumas outras coisas. Esta carta foi enviada a vários tipos de leitores que viviam ali em regiões diferentes. Né? O que parece que essa segunda carta, Pedro direcionou ali a uma só igreja ou um conjunto de igrejas que estavam próximas, né? Em uma condição que Pedro conhecia muito bem a cada uma delas. Nas duas cartas, Pedro procurou sempre o quê, meus amados? Despertar o ânimo sincero dos destinatários, dos leitores, inclusive a mim e a você. Amém? Então, essa epístola aqui traz o quê? Para o perigo que representava os falsos líderes, os falsos mestres, o quê? Que se afirmavam cristãos, porém distorcia tudo a palavra, como a gente leu aqui. Amém? Então ele vai dizendo assim, olha, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O único modo que os leitores da carta identificam aqui, meus amados, né, possa identificar também as heresias dos falsos líderes, era comparando com os ensinos dos santos profetas e os apóstolos, né, que tiveram ali a palavra revelada do Senhor, né? O Espírito Santo de Deus ali testificou, trouxe a revelação a eles para eles escreverem. Então não foi uma miragem, não foi uma viagem que eles começaram. Não, eles foram instruídos pelo Espírito Santo de Deus para escrever todas essas coisas. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Era a palavra de Deus, por isso totalmente confiável. Amém? Já esses líderes, já esses falsos mestres, eles colocavam acrescentando as coisas, né? Eles iam acrescentando a palavra de Deus segundo a vontade, o coração deles, e ali eles se corrompiam, né? O mandamento que Pedro está trazendo aqui refere-se ao que? É o mandamento que o Senhor Jesus os deixou, que era amar uns aos outros, né? João 13:34, você lê sobre isso. Esse novo mandamento dado por Jesus, os apóstolos proclamam, né, nas suas cartas, o amor limpo, o amor puro, né, sem desejos sexuais ilícitos. 1 Timóteo 1:5, você lê sobre isso também. Então é ter uma vida de santidade, meus amados. Amém? Sem culpa, sem mácula. Como é que você tem que esperar e aguardar Jesus na grande vinda? Uma vida piedosa e uma vida santa. Amém? Então ele diz assim no 3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. A volta de Cristo, meus amados, é o desejo do cristão, né, de buscar, viver os valores da palavra do Senhor. Mas o apóstolo Pedro aqui está alertando que nos últimos dias o que? Surgirão escarnecedores. Ou seja, vai existir pessoas que vai estar zombando sobre a segunda volta de Cristo. Vai falar assim, não, isso daí é uma viagem. Isso não existe, né? Mas esses falsos mestres, meus amados, eles vivam, né, segundo as suas paixões egoístas e carnais, e eles mesmos vão perecer. Eles zombavam da inesperada demora da volta de Cristo, e por isso que já de antemão alertou a igreja do Senhor. A gente vê em várias passagens, né, sendo alertado a respeito disso, 2 Timóteo, em Tiago, Judas, tudo isso a gente vê esses ensinamentos. Então os últimos dias tratam-se do quê? Do presente século. Hebreus 1:2, você lê sobre isso. Então no 4 aqui dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram dos seus antepassados, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, a base aqui dos escarnecedores sobre a vinda de Cristo é que para eles nada tinha acontecido no passado. Quer dizer, está tudo a mesma coisa. Eles faziam alusão aos seus pais, né, aos patriarcas, como se tudo estivesse do jeito que estava. Eles eram cegos em seus delitos e pecados. Ou seja, sabe aquela cegueira espiritual? Não consegue ter a visão dessa santidade progressiva que está nos levando à grande santificação, que é o grande dia do Senhor. Amém? Os 5 aqui. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Né? E o 6 também, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Eles esqueceram de todas as maravilhas e ações que Deus realizou na terra, meus irmãos. Né? Eventos da criação da terra, o dilúvio ali na arca de Noé, eles se esqueceram. Né? Como na época que Noé, muitos também zombavam dele, né? Meu Deus, o que você está fazendo, rapaz? Esse tamanho de barco aí, nem água tem, nem chuva, nem existia chuva, eles nem sabiam o significado de chuva, né? Assim também agiam muitos falsos mestres naquele tempo. Eles esqueceram que pela palavra de Deus tudo foi criado, e até os ímpios e pecadores para a destruição. E ali veio o dilúvio e todos morreram. Somente, né, Noé e a sua casa foi salvo, né? Os seus parentes ali mais próximos, 7 pessoas, se não me falha a memória. Então, ora,
No 7 ele diz: os céus que agora existem à terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A mesma palavra aqui, meus amados, que destruiu o mundo antigo através do dilúvio, é também que perecerá a era atual através do fogo, no dia do juízo. Os ímpios sofrerão a condenação, pois fizeram a escolha de viver sem Deus. Amém? Então, meus amados, tem que entendermos, eu e você, que nós temos uma escolha. Amém? O Senhor está trazendo duas portas para mim e para você. Não é 3, não é 4, não é 5, né? Duas. A porta estreita, que nós temos que nos abster de muitas e muitas coisas para caminhar para a salvação, onde nós temos que ter uma vida de piedade e de santidade. Amém? Para você herdar a salvação que é pela graça, né? Um favor imerecido, mas né, temos que fazer a nossa parte. Ou você vive, né, os seus deleites, o que você gosta, o que você quer, sem dar satisfação nenhuma, né, não obedecendo às normas, os mandamentos do Senhor. Essa é a porta estreita, que tudo é liberal, tudo é muito comum, tudo é muito novo, né? Olha, inclusões e inclusões e inclusões. É a porta larga, mas que vai levar a pessoa para a destruição, para o fogo eterno. Então, mas a palavra é bem clara, amém? Existe só dois caminhos, né? Existe só dois senhores, né? O Senhor que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e o mundo que vai te levar para a perdição, né? Então, isso é o que Pedro está esclarecendo. 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como eu falei para vocês, né? Nosso Deus é transcendental, né? O tempo de Deus é diferente do homem, né? O Senhor, ele é fiel em suas promessas, por mais que pareça que ele demore. Ele é o dono do tempo e tem o controle e o domínio de todas as coisas. Amém? Não se esqueça disso. Tudo, meus amados, que acontece no mundo e na vida de cada ser humano na Terra, ou é vontade ou é permissão de Deus. Deus tem o controle e o domínio de tudo. Tudo é para Ele, meus irmãos. Tudo foi criado para Ele, por Ele. Toda a honra, toda a glória permanece nas mãos dEle. Amém? Então, olha só. 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor quer que você chegue à bênção, à prosperidade, à riqueza, à alegria plena. Meus amados, isso é um complemento secundário. Amém? A palavra está sendo clara. O Senhor é longânimo com o mundo, comigo, com você. Para quê? Para que a gente não morra, não pereça. E para que mais? Para que todos nós cheguemos ao arrependimento. A palavra de Deus, meus amados, né? O evangelho é cruz, é arrependimento, para que eu e você tenhamos uma vida piedosa e de santidade para alcançarmos a salvação. Então não confunda o evangelho com prosperidade. Amém? Aqui a palavra sempre vai trazer conversão ao homem para arrepender-se dos maus caminhos, para viver uma vida de santidade, para que nós possamos o quê? Sermos aprovados e sermos transformados naquele grande dia, o nosso corpo de glória, estarmos com Cristo. Amém? Deus, ele não retarda a sua vida, porque é tardio, mas por causa da sua longanimidade, para que o homem não se perca. A vontade de Deus é que todos nós venhamos ao arrependimento, cremos que Ele pode nos salvar. Amém? 10. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, né? E os elementos se desfarão ali pelo calor, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, não se sabe nem o dia, nem a hora em que o Senhor virá. O dia do Senhor se refere a eventos, né, dos fins dos tempos. Daniel teve a plena revelação de tudo isso que aconteceu. Se você quiser ler lá Daniel 9, você vai se aprofundar sobre isso, né? 1 Tessalonicenses também diz um pouco sobre isso, sobre a segunda volta de Cristo. Amém? Quem está ligado, meus amados, nos sinais que está acontecendo, você vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo, passo a passo. Amém? Está muito próximo da vinda de Jesus. Amém? 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A palavra de Deus é para nos encorajar, nos inspirar, meus amados, a viver o quê? Uma nova conduta, uma conduta de fé. Devemos viver em busca de valores eternos e não passageiros e carnais. Você vê que a humanidade hoje está pregando, né, uma inclusão de vida, que tudo é liberal, que tudo pode, e está violando os valores eternos, aquilo que Deus, né, criou, estipulou para o homem, meus amados, que é inviolável. O homem está brincando com coisa muito séria. Naquele grande dia não vai ter desculpa, como a gente já leu. Não
vai ter desculpa, meus amados. Aquele dia, eu não sabia, fui enganado, a cobra me enganou. Enganou? Agora vai ter o preço. A morte eterna. Então, meus amados, hoje você está tendo a oportunidade de ouvir que nós temos que buscar os valores eternos, os valores divinos, aquilo que Deus estipulou para o homem, uma vida de piedade e de santidade. Tudo que ultrapassa isso, meus amados, todo esse legalismo que o mundo está pregando, que está tudo muito tranquilo, tome cuidado. Busque na palavra de Deus, né, a realidade dos fatos. Busque na palavra de Deus o que o Senhor fala a respeito disso. Você tem a resposta de tudo, meus amados. Não precisa um homem te mostrar, mas eu estou te trazendo o caminho. Leia a palavra de Deus que você vai saber da verdade. Amém? 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, meus amados, que somos os fiéis, que somos os filhos de Deus, que estamos nessa aliança, nesse concerto que foi através da vida de Cristo. Meus amados, nós estamos aguardando ansiosamente a promessa da vida de Cristo, a vinda dele, para que um dia, com ele, nós possamos estar para sempre nos céus, meus amados. É mediante essa promessa, essa é a maior das promessas da palavra de Deus, é o grande dia do Senhor. Amém? Todos nós devemos esperar no Senhor, meus amados, viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. É o que Pedro está trazendo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Pedro está trazendo aqui, meus amados, um grande contraste entre os ímpios e os justos. Para os ímpios, o dia do Senhor será castigo e destruição, uma coisa normal, né? Uma fantasia talvez, eu não sei. Mas para os santos, nós estamos, meus irmãos, aguardando, né? E apressando a vinda de Cristo, com a expectativa de uma nova terra, um novo céu, nos quais habita a justiça de Deus. Essa, né, antecipação aqui de esperança são a base da exortação para que sejamos santos, irrepreensíveis, imaculáveis, né, até a volta de Cristo. Não podemos permitir, meus amados, né, a nossa carne falar mais alto que o Espírito e nos corrompermos nos valores. Pelo contrário, temos que ter o autodomínio, como a gente já conversou sobre isso, né, e subjugar todos os nossos desejos, nossas vontades carnais, para que não venhamos cair em corrupção. Amém? Venhamos estar sempre, meus amados, o que? Em santidade, irrepreensível até a volta de Cristo. Irrepreensível, meus amados, é não ter brecha nenhuma, acusação nenhuma. Tá vendo aquele ali? Na igreja é santo, lá no mundo faz um monte de coisa. No WhatsApp, só Deus sabe o que fala, o que faz, o que publica. Então, meus amados, tenhamos, né, aqui uma santidade, uma conduta irrepreensível, que não tenha uma vírgula, um tio ao meu e ao seu respeito. Amém? Graças a Deus. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente ao nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Aqui ele está lembrando de Paulo. Lembra que eles recusaram Paulo naquele início, mas agora ele está falando, né, aqui sobre Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, né, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam os demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, meus amados, ele está trazendo aqui, né, o nome de Paulo, que foi honrado pelo Senhor, né, eles tiveram uma rinchazinha no início, né, Pedro foi bastante preconceito, né, criou um preconceito a respeito de Paulo, errado, achando que Paulo era mentiroso, falso, né, não acreditando no que Paulo estava dizendo, e aqui ele teve que reconhecer que realmente o que Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi dada por Deus, amém? E ele falou sobre assuntos que de fato, né, costumam fazer em todas as suas epístolas, e há muitas coisas que Paulo diziam que eram coisas difíceis de entender, porque tem que ter revelação do Espírito Santo de Deus. Os ignorantes, meus amados, que tentam entender essas coisas, né, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, eles deturpam, eles criam, né, analogias, eles criam ali ideias, conceitos que não tem nada a ver com a palavra. Amém? Meus amados, entenda uma coisa, você tem que ler? Sim, mas antes de você ler a palavra de Deus, peça que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento para que você entenda a verdade, você entenda a revelação das Escrituras. Amém? Para que não seja que nessas pessoas ignorantes aqui, que são instáveis, né, que deturpam a palavra, deturpam todas as Escrituras que está escrito para a própria destruição. Amém? Então, meus amados, aqui para finalizar 17 e 18, que fala assim: vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro, né, desses insubordinados,
descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como todo sempre, para todo sempre. Amém. Crescemos aonde, meus amados? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Salvador. Amém. Pedro está advertindo aqui para que nós cresçamos da graça, no conhecimento de Cristo, pois assim estáis alertas e informados para não cair nos erros dos falsos mestres, em heresias. Não caia em conto, né? em fábulas aí que as pessoas estão inventando. Está mexendo no emocional das pessoas, está pegando fraqueza de pessoas e falando que assim diz o Senhor e Deus não falou nada. Amém? Então, sempre dá glória a Deus, seja hoje e do grande dia do Senhor eternamente. Amém. Amém, meus amados? Essa é a palavra de hoje. Medite nela, estude as Escrituras, peça discernimento ao Senhor, meus amados, e você vai ver como é profundo as palavras de nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz.